Eu vou falar um pouco sobre cicatrizes hipertróficas e queloides. Essa é uma grande confusão, na verdade um grande medo também das pacientes de ter o tal do queloide. Mas na maioria das vezes a paciente não tem queloide, ela tem outro tipo de cicatrização, o mais comum é a hipertrófica. Então o que acontece? Em algumas pacientes, normalmente abaixo de 5% dos casos, pode acontecer de a cicatriz começar, dela depositar mais colágeno do que o ideal para uma boa cicatrização. Isso é normalmente do próprio corpo da paciente. Tem algumas situações como tensão excessiva, deixar o ferimento aberto, que também podem predispor isso daí, mas normalmente não é o que acontece na cirurgia plástica, muitas vezes é a predisposição da pessoa. E que o corpo dela começa a depositar muito colágeno, mais do que deveria, na cicatriz. Mas tem uma questão crítica. Eu vou mostrar para vocês agora uma cicatriz hipertrófica. Observem aqui que a cicatriz hipertrófica, ela é grossa, ela é altinha, mas ela não ultrapassa os limites da cicatriz que gerou. Então, isso aqui é uma hipertrofia. Ela costuma ser mais benigna, mais simples o tratamento do que a próxima que eu vou mostrar. O queloide já tem a ver também com a predisposição mais genética da pessoa mesmo de desenvolver o queloide, mas o queloide ela é uma cicatriz mais indolente, ela é mais agressiva. E aqui eu vou mostrar duas fotos para vocês. Observem aqui que como um furinho de brinco na orelha gerou um brinco de cicatriz. E como, por exemplo, uma lesão de acne, uma espinha só, a cicatrização da espinha, gerou toda essa mão de cicatriz aí no rosto da pessoa. Então, essa é a principal diferença entre o queloide e a cicatriz hipertrófica. A cicatriz hipertrófica não ultrapassa os limites da cicatriz que a gerou. Já o queloide, ele ultrapassa e cresce além e às vezes vai crescendo mais. Então, são coisas muito diferentes, é importante que vocês saibam disso, porque quem tem queloide mesmo, a gente tem que tomar uma série de medidas com cirurgia plástica, tá? Cicatriz hipertrófica também, mas quem tem queloide, as medidas são mais agressivas. Então, vamos lá. Vamos dizer que uma pessoa está desenvolvendo uma cicatriz hipertrófica. O que a gente tem de tratamentos? A gente pode, inicialmente, usar massagem com o dedo, 5 minutos de manhã, 5 minutos à noite, passar um creme hidratante no dedo para deslizar e essa compressão ajuda a cicatriz a diminuir. A gente pode usar placas de silicone, almofadinhas de silicone, isso tem comercialmente, é fácil de achar. E essas almofadinhas elas hidratam a cicatriz e elas comprimem também um pouco, então isso melhora a cicatriz, a gente sabe que isso melhora. O tempo de tratamento, gente, ele é longo. Assim, para a gente falar que não teve resposta, a gente tem que usar por no mínimo 6 a 9 meses. Então, são tempos de tratamento mais longos do que de uma paciente que está com a cicatriz indo bem, sem hipertrofia. Mas dá para resolver, muitas vezes, com medidas não cirúrgicas, tá? Outras medidas que a gente pode usar injeção de triamcinolona ou de outros corticoides, mas outras medicações, e que ela na verdade causa uma atrofia dessa pele. Então aqui a gente, por exemplo, tem um exemplo até de uma cicatriz mais queloidiana que foi injetado o triamcinolona e a gente vê que houve uma atrofia. Mas você observa que a pele fica atrófica. Então o ideal, se a gente puder evitar de injetar triamcinolona, tanto melhor. Mas é um bom tratamento, principalmente quando a pessoa está tendo alguma dor ou essa cicatriz ela é mais sensível, ele é um bom tratamento. E aqui, como eu já falei, o queloide, os tratamentos são semelhantes, tá? O que acontece é que quem a gente sabe que tem cicatrizes hipertróficas muito fortes no corpo, previamente à cirurgia, ou que tem predisposição a ter queloide, a gente identifica um queloide em alguma outra área do corpo, ou tem um histórico familiar muito forte de queloide, o que a gente faz? A gente recomenda alguns tratamentos preventivos. O tratamento preventivo mais eficaz que existe é um tipo de radioterapia muito específico chamado eletroterapia ou a beta-terapia. Os centros de radioterapia fazem isso daí. Ele exige várias sessões, então a dose não é aplicada de uma vez só. Então, como é que a gente programa? A gente tem que entrar em contato com o centro de radioterapia, falar qual é a data da cirurgia e o ideal é que essa radioterapia seja iniciada 12 horas após o procedimento. A gente não pode ficar passando pomadas na cicatriz, porque senão a radioterapia não penetra. Ela é uma radioterapia muito superficial e ela tem que ser aplicada, essa dose que vai ser calculada, ela vai ser aplicada ao longo de 10, 15 dias mais ou menos. Então, com essa radioterapia, a gente reduz a incidência de uma cicatriz hipertrófica muito forte para quem já tem,
ou de uma cicatriz queloidiana, para quem a gente imagina ou tem certeza que vai ter uma chance maior, a gente reduz esse risco para 10% ou menos, 5%. Então, na verdade, o risco antes seria muito alto, seria um risco, vamos dizer, de 90%, 95% da pessoa ter uma cicatriz bem ruim, e com essa radioterapia a gente reduz esse risco para menos, tá? Uma coisa que eu preciso falar para vocês também é que a radioterapia, na maioria dos casos, ela vai tudo bem e ela reduz esse risco. Mas a gente precisa notar que a própria radioterapia ela pode ter alguns problemas. Então, o principal problema é a hiperpigmentação. Vou mostrar um caso aqui que tem essa hiperpigmentação, ou seja, às vezes fica mais escura a pele no local que fez a radioterapia pela própria queimadura superficial que a radioterapia causa. E se eventualmente isso acontece, o tratamento é muito difícil. Na verdade, pode ser até impossível de tratar essa cor. Então é uma coisa que a gente tem que considerar, por isso que a gente não faz radioterapia para todos os pacientes, e as pacientes que têm cicatrizes hipertróficas ou queloides, elas têm que saber desse risco. Se elas não fizerem radioterapia, elas têm uma chance razoavelmente alta, acima de 80%, 90% de terem as cicatrizes ruins. E se fizer radioterapia, existe uma chance pequena, 1% ou menos, de ter essas hiperpigmentações. Então, compensa fazer em casos selecionados. Não é para todo mundo. E em relação a pacientes que não têm cicatrizes ruins prévias, têm cicatrizes boas, essas pessoas não devem ficar se preocupando tanto com o desenvolvimento de uma cicatriz hipertrófica ou queloide, porque a chance delas terem isso é muito pequena. Embora possa acontecer, não são recomendadas manobras mais agressivas com um pré-tratamento com radioterapia.